Faltam 20 minutos para 13h. O exercício da democracia na tela da sua TV Atalaia continua. E nesta quarta-feira a gente segue a nossa rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Aracaju. Nosso entrevistado de hoje é Lúcio Flávio do Avante. Lúcio tem 41 anos, ele é natural de Cícero Dantas, na Bahia. Mas ele vive em Aracaju há 25 anos. Em Sergipe ele se formou em publicidade. Ele é empresário, ele é ex-vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe. Vamos conversar aqui com o Lúcio Flávio, tenho o maior prazer em recebê-lo. Uma grande honra para nós. Candidato, boa tarde, tudo bem contigo? Muito boa tarde, tudo ótimo. Melhor agora sendo recebido pela TV Atalaia, dando a oportunidade para os telespectadores me conhecerem um pouco mais. Eu falava, candidato, a respeito exatamente do seu currículo, né, do seu trabalho realizado. Você, me parece, não tem experiência alguma em gestão pública. Me corrija se tem ou não. Tem? Não tenho experiência nenhuma em gestão pública. Eu sou gestor da iniciativa privada, sou empresário. Isso atrapalharia de alguma forma ou não? Como é que você vê essa falta de experiência especificamente na gestão pública, candidato? Para deixar claro, não é uma falta de experiência em gestão, mas na gestão pública, que ela é compensada pelo meu vice, quem eu tenho a honra de apresentar para vocês, que é o Davi Calazans, que ele é gestor público, não apenas de formação, mas de prática, porque ele veio diretamente da equipe do presidente Bolsonaro no Ministério da Damares Alves. Então, o Davi Calazans, que é um missionário católico, que é o meu vice-prefeito, ele tem experiência na gestão pública na teoria e na prática. E eu tenho a vivência e a bagagem da gestão na iniciativa privada. Então, a gente vai ter essa confluência de competências. Candidato, existe naturalmente o interesse de apoios de grandes vultos, de grandes personalidades, de grandes nomes da vida política, de grande envergadura nacional. Você tem um apoio específico, explícito do presidente Bolsonaro? É uma outra excelente pergunta e eu agradeço até pela oportunidade de tirar a confusão dos eleitores do presidente Bolsonaro, assim como eu sou. Eu sou um defensor do presidente Bolsonaro desde antes dele ser candidato a presidente, desde quando ele era, inclusive, deputado federal, porque eu defendia e me alinhava a ele em relação ao que ele acreditava, os valores, aquilo que o Bolsonaro tem como experiência e vivência conservadora, os valores morais, valores cristãos, valores em defesa da vida. Nesse aspecto, eu sou alinhado com o presidente desde sempre e fiz a campanha do presidente Bolsonaro aqui no estado de Sergipe, mas eu não o fiz em troca de nada. O presidente Bolsonaro não me deve apoio. A gente fez e continuará fazendo, inclusive em 22, uma campanha para ele, porque nós temos sintonia e afinidade de propósitos. Onde eu estive lá atrás, eu continuo nesse exato momento. E o meu vice-prefeito, o Davi Calazans, que eu costumo dizer que será um prefeito junto comigo, ele veio do time de Bolsonaro, é o representante genuíno de Bolsonaro. Ontem tivemos a oportunidade de ter uma declaração de apoio do Magno Malta, da ministra Damares Alves, o ex-senador da Magno Malta, para quem não sabe. Do Espírito Santo. Do Espírito Santo, que foi o 01 do presidente Bolsonaro quando ele estava hospitalizado durante a campanha. Foi quem encabeçou a campanha, foi eu que recebi ele aqui. Fui à casa do presidente Bolsonaro na efervescência das eleições. Então, sinto-me bastante feliz em apenas representar tudo aquilo que o presidente Bolsonaro acredita e enxerga enquanto gestão pública e construir para Aracaju uma capital daqui do Nordeste alinhada com o governo federal e não inimiga, como é o que acontece hoje. Candidato, você fazia parte de um outro grupo, me parece liderado pelo atual senador Alessandro Vieira. Como aconteceu essa ruptura e por que isso aconteceu? Fazendo uma correção, não é verdade. Eu nunca fiz nenhum tipo de aliança e nem fui aliado do senador. Mas fazia parte do grupo? Você não. Também não fazia parte do grupo político? Não. O que acontece, o meu agrupamento, ele chama-se Brasil 200, é um agrupamento, para você que está nos assistindo agora, alinhado no espectro político da direita, no espectro econômico afeito ao livre mercado, ao empreendedorismo, nós defendemos os empresários, geradores de emprego, assim como seus funcionários, e no espectro de valores, nós somos conservadores. Nas eleições de 2018, nós fizemos a sabatina com o senador Alessandro e ele foi reprovado. Nós reprovamos por entender que ele não representou naquele momento aquilo que a gente acreditava, mas ele pediu uma reconsideração, firmou conosco alguns compromissos que, ao ser eleito, ele não cumpriu.
senador Alessandro Vieira não cumpriu aquilo que havia pactuado, digamos, numa recuperação da sabatina que fizemos com ele, e dessa forma nós acreditamos nele no período eleitoral. Eu votei em Alessandro e me arrependo duramente por ter acreditado e confiado naquilo que ele se comprometeu conosco. Então, não tenho agrupamento com o Alessandro. Aliás, em Sergipe, eu fui a primeira pessoa a confrontar o Alessandro publicamente num debate em relação à PL das fake news. Então, hoje, nós somos oposição, nunca fizemos parte de algum grupo aliado, político, mas apenas o sabatinamos, reprovamos ele pediu uma reconsideração, nós acreditamos no canto da sereia e depois descobrimos que fomos traídos, assim como a maioria dos aracajuanos hoje se sentem traídos pelo Alessandro Vieira. É até uma grande oportunidade, né? Até para o seu esclarecimento da sua parte, porque havia exatamente essa, digamos, identificação ideológica. Houve da sua parte, então, esse esclarecimento eu acho muito importante. Agora, com relação às suas propostas, candidato, quais são as propostas que diferem dos outros candidatos, dos outros 10 candidatos? Perfeito. Para quem está me conhecendo agora, chamam-me de outsider, que é o candidato que nunca foi político. Eu sou empresário, sou gestor. Eu estou, nesse momento, como político, candidato a prefeito de Aracaju, exatamente por não enxergar nos candidatos que aí estão aquilo que nos representa. Nós temos aí, na Prefeitura de Aracaju, um prefeito que não cansa de querer ser prefeito, ou o coronel da nossa cidade. Quantos mandatos mais serão necessários para que o Edivaldo Nogueira se sinta satisfeito? Eu tenho para vocês um compromisso. Primeiro, o compromisso de que nós faremos a nova política nessas eleições. Não tem baixaria conosco, não tem compra de pesquisa, não tem compra de matéria jornalística e também não tem coligação espúria. Nós não estamos vendendo a nossa candidatura para troca de cargos, troca de secretarias, troca de favores. O nosso pescoço não está a prêmio e nem nossa cabeça está vendida. Além de sairmos sem coligação, não temos padrinho político. E sabe o que isso quer dizer para você, aracajuano? Que a gestão pública não vai ser feita de conchavos, não vai ser feita de cargos comissionados para sustentar o prefeito, não vai ser feito de cabos eleitorais pagos com o dinheiro público. Para começo de conversa, nós teremos condições de fazer uma gestão sem compromisso com o coronel, sem compromisso com politicagem. Nossa gestão vai ser possível ser feita sem dever à cabeça e colocando secretários e cargos técnicos aos quais a gente precisa nesse momento, porque temos visto que temos mais cargos comissionados defendendo o prefeito do que concursados no serviço público. A partir daí, já é um grande começo, já é uma grande mudança. Candidato, prioridade. Qual é você elegeria para a sua provável gestão a prioridade máxima, a primeira prioridade na sua gestão? Excelente. Para começo de conversa, como nós tivemos uma gestão que destruiu empregos e empresas, para começo de conversa, o aracajuano precisa ter a garantia do seu futuro. E a garantia do seu futuro, ela passa por alguns pilares. Primeiro, a gente precisa de geração de emprego urgente. Nós tivemos uma pandemia e que o nosso prefeito escondeu-se em decretos do governador, destruindo lojas e destruindo empregos. Ai do aracajuano se não fosse o presidente Bolsonaro, que mandou o auxílio emergencial, que mandou a suspensão de contratos, que mandou o Pronamp para socorrer o empresário. Então, a gente precisa, como base número 1, 1º de janeiro, já lançar o nosso programa 100%, que é o Complexo de Empreendedorismo Municipal, para a gente fomentar a geração de emprego e para você que está desempregado, prestar atenção, terá um futuro mais promissor a partir do ano que vem. Além da gente dar um jeito na nossa educação. Olha o IDEB que saiu recentemente para um prefeito que não é novato, um prefeito que já está há tanto tempo no poder e quer ficar de novo, quer continuar como coronel daqui. Precisamos garantir o futuro através da geração de emprego, renda, devolvendo aos empresários que sofreram tanto as compensações pelo tempo que ele passou parado, para que ele gere mais emprego para quem está desempregado e devolver o futuro para as nossas crianças, que precisam de uma educação melhor. Candidato, já estamos encerrando suas considerações finais, por gentileza. Mas já, que pena. Que bom, eu agradeço pela oportunidade democrática da TV Atalaia ouvir a todos os candidatos. Eu que não sou um político carreirista, eu não sou um político apadrinhado, eu sou um empresário gestor que tem uma grande vontade de transformar Aracaju a partir do pilar principal que está no nosso plano de governo, publicado no TRE, a partir da família, da vida e da família. Temos valores morais muito bem resolvidos para que, a partir daí, a gente consiga fazer uma entrega de serviços públicos municipais de responsabilidade e sem politicagem. Eu agradeço
eu não quero te pedir o voto a mim, eu quero te pedir que você pesquise o meu nome. E se eu for merecedor do seu voto, que você, além de votar, consiga mais votos para a gente vencer o sistema e fazer uma nova Aracaju com um novo tempo que ninguém ficará para trás. E você sabe, candidato Lúcio Flávio, que 10 minutos em TV é uma eternidade e você diz que passa rápido, só passa rápido porque é bom e é produtivo. Então é uma honra poder recebê-lo. Todos os candidatos nós recebemos com esse respeito e exatamente com esse DNA de democracia que o sistema Atalaia de comunicação sempre tem, teve e sempre terá. Uma boa jornada para você, muito obrigado e uma ótima tarde. Muito obrigado e uma boa tarde a todos os seus telespectadores. Foi uma honra estar aqui. Obrigado, candidato Lúcio Flávio esteve conosco e amanhã nosso entrevistado será o Edivaldo Nogueira, do PDT.